Eita glória! Deus é bom. Amém? Deus é maravilhoso. Vocês estão bem? Vocês estão com frio? Um pouquinho. Eu estou um pouquinho com frio. E eu sou de Campina, mas eu não admiro muito o clima de Campina, não. Você gosta do clima de Campina? Amém. Deus te abençoe. Chega, meu bem, me dê. Aleluia. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre ministério. E ministério é trabalho, amém? E a gente costuma dizer que dentro do verbo da vida é dobrado. Ministério é trabalho e no verbo da vida é dobrado. Combinou, não foi? Você está animado para cumprir o seu propósito que Deus tem para a sua vida? Você está animado? Se anima, crente. Deus te chamou com um propósito e Ele tem interesse de você cumprir esse propósito. Amém? Porque cada um de nós vamos prestar conta com Ele, o que nós fizemos e o que nós não fizemos. Com o dom, com o talento, se a gente reteve, se a gente escondeu debaixo da cadeira, se a gente colocou debaixo do colchão. Bem novinho, né? Esconder as coisas debaixo do colchão. Isso eram nossos avós, né? Que fazia isso. Então, queridos, hoje nós vamos estar recebendo muito do Senhor. Um dos valores do nosso Ministério Verbo da Vida, nós temos ali naquele mural ali atrás, é coração para servir. E a gente vai falar sobre chamado e a gente vai tocar em alguns pontos sobre coração para servir. Amém? Eu sei que você vai sair muito edificado hoje à noite. E eu sei que Deus vai trabalhar dentro de você aquilo que Ele deseja trabalhar. Você está com seu coração aberto? Diga, o meu coração é uma boa terra. Eu vou frutificar 100 por 1 naquilo que o meu Pai me chamou para fazer. Amém? Embora às vezes pareça que está uma nuvem, que está assim como o clima está, bem frio, algo bem esquisito, né? Aquela vontade de ficar só quietinho. Né? Quando a gente está com frio, a gente quer ficar quietinho, não é verdade? Assistindo um filme, tomando um chocolate quente. Quem gosta de assistir filme aqui? Quem gosta de assistir série? Acho que eu já assisti todas da Netflix. Todas as boas, né? Porque a gente precisa selecionar mesmo. Então, queridos, é bom quando as coisas estão nubladas, a gente quer ficar quietinho, mas às vezes a gente precisa aquecer. Da mesma forma, é o chamado em Deus. Quando tudo parece que não vai acontecer, quando a gente precisa avivar o dom que há em nós. Amém? Mamãe, a gente teve aqui domingo passado, foi domingo passado, não foi? Domingo passado, e ela orou pela equipe de trabalho. Mas quando ela orou por nós, assim, eu senti algo bem diferente, sabe? E uma das palavras que ela falou foi sobrenatural. E eu disse, meu Deus, parece uma coisa tão comum, né? Vai ser sobrenatural, vai ser extraordinário. São palavras que a gente, parece que é um modismo, né? Parece que está na moda essas palavras, mas não é. Existem palavras que nós recebemos que nos tocam. Amém, queridos? E eu creio que na sua vida o seu chamado vai ser sobrenatural. Amém? Mesmo que você, já desisti, já aconteceu tanta coisa. Quem aqui já foi perseguido pelo chamado? Levanta a mão. Eu acho que quase todo mundo, né? Você já foi perseguido pelo chamado, eu já fui perseguida, pessoas já tiveram ciúmes, pessoas já tiveram inveja, pessoas já inventaram coisas, aumentaram coisas. Sabe aquele ponto e vírgula? Pronto, muita coisa já aconteceu na minha vida, mas um dia aí eu orando, Deus me deu uma visão acerca do que vai acontecer comigo ainda. E uma das coisas que o Senhor me disse foi, aleluia, nem valeu a pena o que tentaram fazer com você. Amém? Porque Deus, Ele vai cumprir, queridos, cada coisa que Ele quer para nós. Então, quem é que aviva o dom? Diga, eu avivo o dom que há em mim. Então, não é o pastor, não sou eu como a esposa do seu pastor, não é o seu líder de departamento, não é o seu pai, não é sua mãe, é você mesmo que aviva o dom.
E às vezes parece como um carro quebrado, né? Vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, um dia pega. Né? Carro velho, né? Quem já teve carro velho aqui, que às vezes a bateria descarrega e você tem que sair empurrando, abençoado. Você empurra e o abençoado não pega, misericórdia, não quero isso na minha vida não. Nem na sua, amém? Você crê nisso? Crê no Deus abundante? Mas às vezes na nossa vida, no nosso chamado, em coisas que nós precisamos fazer para o Senhor, às vezes a gente precisa ser empurrado. E geralmente, quando a gente é empurrado para a vontade de Deus, é quando nós já desistimos de nós mesmos. É quando a gente leva aquele empurrão. Sabe quando a gente está ensinando, quem tem filho aqui? Quando a gente está ensinando nosso filho a andar, você usou andar já? Eu usei andar já com os meus filhos. Bem pouquinho, né? É algo que não é muito utilizado hoje, não é muito recomendável, mas eu usava pouquinho, porque meus filhos foram muito precoces. Eu acho que foram minhas orações, eu exagerei nas minhas orações. Eles eram muito precoces. Isaac falou com 6 meses, andou com 9 meses, muito acelerado esse menino. Radassa falou com 9 meses, andou com 10 meses. Então, assim, meus filhos foram muito acelerados. Mas eu dava os meus empurrões para eles. Eu colocava eles no andajá, empurrava. Mas quando eu percebia, aí eu colocava às vezes, tirava do andajá, porque não podia deixar muito tempo, né, por causa da coluna. Tem todo um histórico ortopédico aí. Então eu tirava, aí colocava eles perto do sofá, aí ia chamando, vem cá para a mamãe, vem cá, brincando com eles. E eles vinham, né, meio tutubiando assim, aí caía, eu levantava, caía, levantava. Quando eu percebia que eles conseguiam colocar uma forcinha nas 2 perninhas, eu dava um empurrãozinho e eles saíam andando. Quem já fez isso com seu filho? E assim eles avançaram. E foi cedo também para andar de bicicleta. Então, às vezes, Deus ele vai usar pessoas na sua vida que vai te dar alguns empurrões. E nesses empurrões vai ter coisas que você vai precisar renunciar, principalmente ao seu querer naquele tempo. Porque geralmente quando nós desistimos de nós queremos, para que a gente não fique frustrado, eu não sei você, mas eu sou assim, quando algo não acontece, então eu procuro ocupar logo minha cabeça com outra coisa, para não ficar frustrada, para não pegar uma depressão. Quem é assim aqui? Então, para não ter nada dessas coisas que Satanás coloca, então eu já procuro outro alvo. Eu acho que é a minha personalidade, né? Minha mãe disse que eu tenho uma personalidade bem forte. Então, para não ficar frustrada, às vezes a gente vai e faz outro plano. Já que isso não deu certo, né? Eu não vou ficar chorando leite derramado, então eu vou fazer outra coisa. Mas você sabia que Deus ele vai chegar o dia dele conseguir conversar com você sobre o seu chamado? Vai chegar o dia dele dizer, desperte o dom que há em ti. Desperte. Você pode fazer assim? Diga, desperta. Diga, eu vou despertar naquilo que Deus tem para que eu faça. Então, às vezes, a gente vai lentamente, a gente vai meio receoso, olhando o que é que está acontecendo, como quem está pisando em ovos, né? Não é verdade? Mas chega o momento da gente dar a carreira que Deus quer. Amém? E às vezes, a carreira que Deus quer é a gente se preparar naquilo que Ele nos chamou. Do jeito que Ele nos chamou. Porque ministério é trabalho. Então, nós vamos nos exercitando no Ministério de Socorros, mas quem tem chamado nos 5 dons ministeriais não vai passar a vida inteira no Ministério de Socorros. Porque vai chegar um dia que você vai estar insatisfeito no que você estiver fazendo. Então, se dedique, faça. E se precisar eu voltar para fazer algumas coisas, faça. Faça com zelo, faça com dedicação. Amém? Sempre que você puder, esteja exercitando o seu chamado. Porque o púlpito, queridos, não é 24 horas na nossa vida. A nossa vida não se resume nesse momento aqui. Até porque existe escala e nós somos escalados. Os ministros dessa igreja eles são escalados 2 vezes, às vezes 3, conforme a necessidade e a disponibilidade deles. Mas às vezes a gente vai precisar fazer várias coisas ao mesmo tempo. E está tudo bem, diga, está tudo bem. Então, nós vamos introduzir aqui, e depois a gente volta para falar sobre esses detalhes, se assim Deus quiser, amém? Chamados com um propósito é o tema dessa ministração. Ministério, no grego, designa diaconia,
é definida como serviço e especialidade daquele que executa os pedidos de outros, chamados por Deus, servindo ao corpo de Cristo, desempenhando uma função em prol do reino de Deus. Ah, mas eu não tenho um chamado de estar no diaconato. Não faz parte dos 5 dons ministeriais. Amém? Mas eu vou exercer bem, conforme Deus queira, em qualquer lugar, em qualquer departamento que eu estiver. Eu vou desempenhar o meu chamado, porque, afinal de contas, ministério é como serviço, especialidade daqueles que executam o pedido de outros, chamados por Deus, servindo ao corpo de Cristo, desempenhando uma função em prol do reino. Então, qualquer coisa que isso ao Senhor, o nosso chamado. Sem ansiedade, na hora certa, quando Deus já estabeleceu, quando Deus te vê que você está com os pés firmes, aí Ele vai e te levanta. Amém? Mas parar, queridos, não é a melhor opção. Como eu disse a vocês, eu já passei por muita perseguição, ciúmes, inveja, enfim, muitas coisas acerca de chamado. E a opção que Satanás sempre me dava era: esqueça isso. Isso não é para você. Deus não te chamou, isso é coisa da sua cabeça. Foi você quem inventou isso, você acha bonito isso. Mas um dia, Deus me deu a convicção daquilo que Ele tinha me chamado para fazer. Amém? Então, eu creio na sua vida, Deus te dando a convicção do chamado que Ele te chamou. E eu queria te indicar esse livro aqui. Essa capa aqui é bem antiga. A capa desse livro aqui já mudou, mas esse é bem antigo que nós temos. É os Dons do Ministério, de Kenneth Reagan. Você pode estar fazendo um pedido aqui comigo, que eu peço para você e trago para você. Amém? Ou se você quiser pedir no site do Verbo Shop também, fica à vontade. É verboshop.com.br. Ministro. O que é ministro? É um representante de Jesus na terra, que ministra a palavra de Deus, motivados por um chamado. Que ministra o que Ele quer. Que ministra o que Ele soube. Que ministra o que Ele acha da vida das pessoas. Não. Que ministra a palavra. Porque o poder está na palavra, queridos. Em aconselhamento, em opiniões de alguém que a gente tem amizade. Às vezes a gente dá algumas opiniões, mas nada pode sair da palavra. Porque é perigoso a gente dar um conselho. É perigoso a gente dar opinião na vida das pessoas. E de repente a pessoa errar, cair lá na frente. E dizer, mas foi o conselho que eu recebi. Foi a opinião que eu recebi. Então a nossa segurança é a palavra. Você pode levantar a sua Bíblia? Diga: a palavra de Deus, ela por si só é poderosa. Ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela divide juntas e medulas, alma e espírito. E é apta para nos ensinar todas as coisas. Amém? Então, a palavra de Deus é a nossa segurança, queridos. Em tudo que nós fizermos, se a gente não tiver certeza de como ser guiado, vá lá para a palavra. Deus, Ele vai te guiar pela palavra. É a primeira opção que Ele vai te guiar. Se você já é experiente, se você já conhece o discernimento de espírito, Ele vai te dar lá dentro de você aquele discernimento de espírito. Mas eu vou te dizer, o nosso principal guia, a nossa lâmpada é a palavra. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Então, a lâmpada da nossa vida, a luz da nossa vida é a palavra. Não é o meu marido, não é o meu pai, não é minha mãe, não é meu filho, não é minha melhor amiga, não é um tio tão poderoso, uma tia tão poderosa em oração, aquela amiga intercessora, sabe? Que basta você ligar. Ora aí, querida, me ajuda aí em oração, eu estou precisando disso. Não é. A lâmpada para os teus pés é a palavra de Deus. Amém? As pessoas existem. Existe o chamado intercessor.
Existem pessoas para somar conosco, mas se a pessoa estiver orando fora da palavra, ela vai prejudicar a tua vida. Então, a palavra de Deus é a tua lâmpada, é a tua luz. Amém? Então, o ministro, ele fala a palavra, não o que quer. Esse detalhe é bem importante na vida de quem tem chamado. Por isso, nós precisamos desempenhar o ensino, seja qual for o seu chamado. Amém? Servo. O que é servo? Já deixa aí Mateus 20 e 25 para a gente estar lendo. Abre e segura aí. Aleluia, obrigada, Pai, porque você nos guia pela sua palavra. O seu Espírito vai sempre usar a sua palavra para nos guiar na sua verdade. A sua palavra é a verdade, amém? Servo significa escravo, servo, condição servil, alguém que se rende à vontade de outro, dedicado ao próximo, mesmo que tenha seus interesses. Ministro, antes de tudo, querido, tem que ter o coração de servo. Ministro não está o tempo todo com um púlpito. Você não anda com um púlpito. Você anda com um púlpito? Só se você fizer um chaveirinho e andar com ele para onde você for, como se fosse um amuleto, mas não vai funcionar. Amém? Porque nós não somos daquelas pessoas que creem em amuleto. Não é verdade? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, ele é o nosso guia. A palavra de Deus, ela é poderosa. Mas nossa vida não se resume em estar ministrando a palavra o tempo todo. Então, existe um comportamento de ministro, existe uma vida de ministro, existe uma reação de ministro, ações de ministro. São muitos detalhes. É quase uma peneira. Não é verdade? É quase uma peneira. Não é a moinha de Jeová, não, viu? Mas existe algo bem selecionado. Algo bem específico para nossas vidas. E nós precisamos ser fiéis. Aí eu desculpe que eu tenho um chamado, aí agora eu não vou mais fazer nada. É assim? Eu não vou mais servir, não. Olha, eu descobri, vou falar de mim. Eu descobri que meu chamado é mestre. Então, eu não vou limpar a igreja, porque não tem nada a ver, né? O que é que tem a ver para eu limpar a igreja? Né? Tem nada a ver. Eu servi no diaconato, eu servi no departamento infantil. Não tem nada a ver com o meu chamado. Meu chamado não é com criança. Está repreendido. O nosso primeiro chamado é ser servo. Amém. Deus, ele nos chamou para sermos servos. E não tem como nós servirmos a ele se não estivermos servindo a pessoas aqui na terra. Foge totalmente do plano dele. Nós servimos uns aos outros. Não é assim? Nós servimos uns aos outros. Nós estamos aqui nessa igreja e nós servimos a quem? Nós estamos aqui solto. É assim? Não. Nós servimos a visão do ministério Verbo da Vida. Então, tudo que a gente faz, a gente vai conferindo de acordo com a visão. Vem uma direção. Não, peraí, não é assim a direção. Tem que saber se está conforme a palavra. Se foge da visão, alguma coisa está aí misturada. Então, queridos, normalmente, nós sempre vamos estar ocupados, eu e meu marido e minha família, em eventos, nos edificando, porque é necessário para nossas vidas. Amém? Nós vamos começar a fazer eventos nessa igreja e eu queria pedir que você se envolvesse. Independente se é de jovens, eu não sou jovem, mas você tem um filho, você tem um sobrinho, você tem alguém que você precisa instruir e que você precisa trazer para cá. Então se envolve. Esteja mesmo com o seu coração envolvido com os eventos que nós vamos fazer nessa igreja. Amém? A gente ia dar uma acelerada esse ano, mas teve outras prioridades para a gente estar fazendo. Mas agora, nesse segundo semestre, a gente vai ter algumas coisas. E a gente vai ter um EBF, vai ser no último sábado deste mês. Então, se você quiser, estar se inscrevendo na EBF, nos procura, que a gente vai estar lhe conduzindo bem direitinho, da forma certa, e o seu filho não vai ficar de fora. Nós vamos ter evento de jovens, nós vamos ter várias coisas aqui. Amém?
Então, envolve seu coração. Se você quiser se envolver no departamento infantil, ontem nós tivemos um treinamento maravilhoso aqui. Então, se você quiser se envolver no departamento infantil, não fica de fora, a gente vai ter outros. Fica de pé, a Lúcia, por favor. A Lúcia, que é a nossa secretária, a Rayane hoje está ocupada. Mas a Lúcia pode estar fazendo a inscrição da EBF com você, pode estar te instruindo e também te envolvendo no departamento infantil. Amém? E nós vamos ter outros treinamentos e você vai estar incluído nisso. Não fica de fora. Amém? Serve a Deus servindo também as crianças. É importante isso. Amém, queridos? Vamos ler Mateus 20, 25. Aleluia. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que a maioria exerce autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será dele e ele foi para o céu. E ele subiu. Então Jesus, ele nunca deixou rastros de desordem, de desorganização, de mau exemplo. Não, eu não vou fazer porque tem alguém que faça. Não, eu não vou fazer porque tem a Lúcia que faça. Eu não vou fazer porque tem Maiara e Eva que faça. Às vezes, querido, eu chego aqui, eu sou a líder do diaconato. Até quando eu não sei, porque eu tenho outros alvos. Mas, por enquanto, eu estou no diaconato. Quem quiser servir no diaconato, pode me procurar. E hoje a gente limpou a igreja. Ontem a gente saiu daqui mais de meia-noite, a gente teve um treinamento. E como a gente teve uma conferência de ministros esse final de semana, e uma pessoa precisou trocar a escala, eu disse, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Então, ontem, depois do treinamento, a gente limpou o departamento infantil, já saiu daqui mais de meia-noite. E hoje, pela manhã, a gente só fez tomar café e veio para a igreja e limpou a igreja. Mas, querido, você sabia que eu deixei a mesa aqui pronta? Eu só não deixei tudo, que é para o diaconato não se sentir inútil, porque eles têm que fazer o serviço deles. Mas, por mim, tudo bem eu ter arrumado tudo, eles chegarem e ficarem aí orando e conversando, e só servir na hora, por mim, tá tudo bem. Eu gosto de servir. Eu gosto de servir. A gente teve a conferência de ministros e meu marido disse assim, você quer fazer a inscrição ou você quer servir? Aí eu disse, eu quero servir. Eu quero servir porque eu amo servir. E eu sei que eu vou receber. E, queridos, eu recebi tanto nessa conferência. Tanto, 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 tanto. Teve um dia, na imposição de mãos, foi ontem de manhã, eu estava servindo e recebendo. Eu digo, meu Deus, me segura, porque eu sou muito sensível à unção, não posso cair, eu sou diaconisa hoje. Eu não estou recebendo imposição de mão, eu tenho que me segurar. Mas, queridos, eu recebo de qualquer jeito. Eu recebo participando sentado, eu recebo servindo. E nós precisamos ter esse treinamento dentro de nós. Não é porque agora nós somos ministros que a gente agora vai ficar parado, se sentindo inútil. Não, é muito ruim isso. Vamos fazer alguma coisa. Esperar, vou me sentar e vou esperar a minha escala. O pastor vai mandar a minha escala, então eu só vou para a igreja no dia daquela escala, viu, pastor? Tá certo, meu amor? Posso? Não. Então, eu não vou mais servir em nada. O que precisar dentro da igreja, eu não vou estar fazendo porque eu, afinal de contas, eu sou ministro. Eu sou ministra. Então, não posso me abaixar para pegar um papel que caiu, porque tem alguém para pegar o papel. Não, queridos. Não vamos alimentar isso. Nós temos tanto cuidado nisso dentro do Verbo da Vida, sabia?
tanto cuidado. Uma das ministrações, eu até postei, foi Tiago Garcia que ministrou. Uma das coisas que ele falou foi: nós não crescemos tanto que nós não podemos servir. Então, quantas conferências quando a gente viajava, né? Jansen ainda viaja, eu viajo menos hoje, mas nos eventos na cidade eu gosto de estar envolvida. Quantas vezes a gente viu o Guto carregando cadeira? Guto é o presidente do nosso ministério. Carregando caminhão, descarregando caminhão, mexendo com o povo, brincando com o povo. Uma coisa bem leve, uma pessoa se tornando comum em nosso meio. Sabe? Sem aquela pompa. Não, eu sou o presidente do ministério. Pega ali para mim aquela cadeira. Coloca aqui para eu me sentar. Agora tire meu sapato, dê uma massagem. Não, não é assim. Então, nós precisamos servir sempre uns aos outros. É automático isso no nosso meio. É uma marca registrada, né, dentro do verbo da vida. É um coração para servir. Tanto faz a gente estar fazendo faxina, como a gente está ministrando. Tanto faz estar no departamento infantil, como está ministrando aqui. Porque, afinal de contas, quem está no departamento infantil também está ministrando as crianças. De alguma forma. Então, as equipes aqui, graças a Deus, elas são bem misturadas. Né? São juntas e misturadas. Todo mundo faz tudo. Meu marido só não quer me botar no louvor, não sei porquê. Não me aceitou ainda no louvor. Fiz um teste vocal e não deu certo, não foi? Aleluia. Quem aqui gosta de cantar? Quem tem um dom de cantar aqui nessa igreja? Olha, Jandra, olha ali mais uma. Descobri, ali tem outro casalzinho ali, abençoado, bem bonitinho. Vamos embora trabalhar, meu povo. Vamos embora servir a Deus, amém? Mas, queridos, nós precisamos alimentar em nós isso aqui, ó. No 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele nos serviu dando a sua própria vida. Jesus, ele nos serviu deixando toda a sua glória, vindo para cá, se tornar homem, dar exemplo e depois ele ir embora. Foi um serviço que ele fez para nós. Amém? Então, nós não podemos ter um coração soberbo. Amém, queridos? Está tudo bem com você a respeito disso? Porque a Bíblia diz, ó, quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Em outra versão diz, seja o que mais sirva, né? Seja aquele que mais sirva. Então, quanto mais nós servimos, mais nós crescemos. É tão bom servir. Meu Deus, como é bom servir. Eita, o Google abriu aqui. Vai lá para Filipenses. Filipenses 2, 6. Você está recebendo do Senhor? Aleluia. Filipenses 2, 6, 7. Vamos ler a partir do 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Então, aqui fala do sacrifício dele na cruz. Ele veio exatamente para isso. Esse foi o propósito de Jesus. Quando a gente assiste aquele filme A Paixão de Cristo, né, de Mel Gibson, é bem doloroso o que ele passou, né? Tem umas cenas que eu fecho os olhos para não ver. Mas assim, tudo aquilo que ele passou, aquilo ali foi só um resuminho. Você sabia que ele passou pior do que aquilo? Como é o nome? Chicote, aquele chicote nas costas dele, que quando batia na pele dele, que puxava, arrancava a pele. A Bíblia diz que ele foi esmagado por nós. Lá em Isaías fala isso. E foi verdade, ele foi esmagado por nós. Você já pensou se Jesus desistisse de mim e de você? Diga, eu estaria frito. Diga, pode dizer, eu estaria frito.
Então, ele não desistiu. Então, queridos, quando nós reconhecemos um chamado de Deus na nossa vida, sempre nós vamos alcançar pessoas. Sempre tem alguém esperando nos ouvir. Sempre tem alguém esperando ser alcançado por nós. Seja aqui, seja em outro lugar. Sempre tem. Mas quando nós desprezamos, não quero, já sofri tanto, eu não quero saber disso. Eu quase cheguei nesse ponto, mas Deus me salvou. Eita, aleluia, graças a Deus. Mas eu quase cheguei nesse ponto. Senhor, eu não quero, eu quero esquecer esse chamado. Senhor, em nome de Jesus, arruma outra coisa para fazer. Me dê outra coisa para fazer. Eu não quero saber de chamado, o negócio não acontece, é só perseguição, é ciúme, é não sei o quê. E Deus diz, seja forte e corajosa. Então, eu quero dizer para vocês, seja forte e corajoso. Amém? Porque assim como ele foi com Moisés, como ele foi com Abraão, como ele foi com Noé, todos os homens da velha aliança, assim como ele foi com o próprio Jesus para cumprir o seu propósito, ele vai ser conosco. Amém? Nós não precisamos sofrer. Tem coisas, queridos, que é mesmo um sofrimento em nome do Evangelho. Mas tem coisas que a gente não precisa aceitar, não. Sabia disso? Perseguição, calúnia. A gente precisa, não. A gente não precisa aceitar isso, não. A gente precisa ser tão amável a ponto de perdoar, como tão corajoso a ponto de esclarecer qualquer conversa. Amém? Aleluia. Fecha aspas. Senão a gente vai descer a ladeira. Porque esse assunto de perdão, né? Todo mundo já passou por alguma coisa. Lucas 22, 26. Isso é outra ministração. Lucas 22, 26. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor. E aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é maior que estar à mesa? O servo ou quem serve? Porventura não é quem estar à mesa? Vou ler de novo, viu? Porque eu acho que ficou sem sentido, não foi? Pois qual é maior? Quem estar à mesa ou quem serve? Porventura não é quem estar à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Isso era Jesus falando. Então Jesus, ele veio para nos servir. Ele veio e nos deixou exemplos fortes. E como é que eu sei, como é que eu conheço? Lendo os evangelhos. Amém? Lendo os evangelhos você vai conhecer todo o exemplo que Jesus deixou para você seguir. São muitos. A Bíblia é o nosso manual de vida, queridos. Jesus ensinou a servir. Jesus ensinou a amar. Jesus ensinou a perdoar. Amém? E a Bíblia diz quantas vezes, né, a gente vai abrir de novo esse parênteses e fecha rapidinho. Quantas vezes eu devo perdoar? A Bíblia diz 70 vezes 7. Por dia. Faça os cálculos aí depois. Muito, né? Quanto? 490. Agora já pensou você, 490 perdão por dia? É muita coisa, né? Eita glória, nos livra Jesus. Não é verdade? Então, queridos, Jesus, ele veio para nos servir. Ele nos deixou exemplo para estar amando o próximo. Nem sempre vai ser fácil, mas é a nossa obrigação de amar, de perdoar, de respeitar até aquelas pessoas que estão erradas. Porque, afinal de contas, nós não temos um chamado de juiz na terra. Nós não temos um chamado de estar julgando. Quem estiver errado, vamos orar. Amém? Mas nós não podemos perder tempo na nossa vida julgando. Você já pensou a gente estar julgando as pessoas que estão na praça bebendo? Falar baixinho para eles não se constrangerem, né? Que estão bebendo, que estão fumando. Já pensou como é que a gente ia alcançar essas vidas? Se a gente não amasse, se a gente não passasse
um boa noite, pelo menos. Né? Um boa noite, Deus te abençoe. Mesmo errado. Você já pensou o que seria das pessoas? Amém, queridos? Nós precisamos amar o próximo. Certo ou errado, a gente precisa amar. Vai lá para Efésios 4, a gente vai entrar um pouquinho nos 5 dons. Aleluia. Todos abriram? Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Você sabia que não existe dois deuses? Só existe um Deus. O outro Deus deste século não é Deus, é Satanás. Então nós só temos um Deus para que nós precisamos estar olhando e servindo e seguindo seus exemplos. Amém? E esquecendo as obras de Satanás, desfazendo as obras de Satanás. Nós não fomos criados para fazer as obras de Satanás. Nós fomos feitos para desfazer. Foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Aleluia. No 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando de Jesus, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também havido descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Você sabia que Jesus ele foi lá no inferno e ele tomou a chave da morte do inferno? Para que eu e você não precise ir para lá? Dê um aleluia aí bem alto. Ele nos resgatou do império das trevas. Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Mas para viver de qualquer jeito, é assim mesmo. É assim mesmo. Não. Assim mesmo não é de Deus. Assim mesmo é coisa de Satanás. As coisas não são assim mesmo. As coisas, ela tem um padrão. Tudo tem um padrão, ou não? Tem um padrão de educação, tem um padrão de criação. Todos nós passamos por algum padrão na vida, não é verdade? Então, todos nós temos um modo de ser. Mas nós podemos melhorar esse modo de ser. Porque as coisas não são de qualquer jeito. Deus não nos chamou para viver de qualquer jeito. Mesmo que a gente tenha sido criado, eu não sei qual foi a sua criação, se você foi criado sem pai, ou se você foi criado com avó, não sei. Eu não sei se seu pai lhe desprezou, se seu pai se separou. Meus pais foram separados, os pais do meu marido também foram separados. Mas as nossas mães, elas tiveram um pulso firme conosco. Amém? E nos mostrou o caminho. Mas quando Jesus entrou na nossa vida, ele nos aperfeiçoou. Amém, queridos? Então, para que esses 5 dons, né? Tem pessoas que creem que os dons espirituais passaram, que os dons ministeriais passaram. Não, queridos. Até que a gente chegue ao aperfeiçoamento. Aleluia! Tu corta, tu ajeita aí. Até que eu e você chegue a um aperfeiçoamento. Queridos, é até Jesus voltar. Ninguém vai estar perfeito nessa terra, não. Porque quando a gente se tornar perfeito, a gente vai subir. Quem está perfeito aqui? Levanta a mão e põe as mãos na minha cabeça. Eita, aleluia.
Vamos a partir do 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outros para profeta, outros para evangelista e outros pastores e mestre. Nesse livro, ele fala, né, como cada um funciona. Por isso que eu queria indicar. Tem outro, tem planos, propósitos e prática também que fala sobre chamado. Mas eu queria indicar isso aqui para você. Para você que não tem certeza do seu chamado, lê esse livro. Amém? É outra capa, mas lembra aí, os dons do ministério. É outra capa. Essa é bem velhinha, a gente tem um livro bem... bem dinossauro, como a gente fala. Mas planos, propósitos e prática, queridos, eu li aquele livro, foi 3 ou foi 4 vezes. Eu estou com vontade de ler ele de novo, acho que eu vou ler de novo. Seguindo o plano de Deus também, acho que você já indicou esse livro aqui, meu marido indicou esse livro. Seguindo o plano de Deus, então tem vários livros que falam sobre chamado, queridos. E você vai entender o que o apóstolo faz, o que o profeta faz, o que o evangelista faz, o que o pastor faz e o que o mestre faz. Aí você vai conseguir identificar o seu chamado. E para aperfeiçoar-se, faça o rema e escola de ministro. Amém? Eu não posso deixar de falar dessas escolas maravilhosas que nós temos e que nos dá um norte. Amém? O 12. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, diga mas, seguindo a verdade em amor. Repete, por favor. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, Cristo. Então, queridos, cada um dos ministros que nós temos nessa igreja, nós temos todos os dons. Não sei se a gente tem todos os dons. Se a gente tem os 5 dons, não. Mas a gente tem pastor, a gente tem profeta, a gente tem evangelista e a gente tem mestre aqui na igreja. Então, cada um tem características próprias. Amém? Características próprias que a gente só vê, a gente só percebe quando a gente está ouvindo e quando a gente entende cada chamada. Aí a gente percebe, eita, fulano é mestre. Eita, fulano é profeta. Amém, queridos? Mas a Bíblia diz, Kenneth Reagan também ensinava. Fala lá em Timóteo, que todos precisam ensinar a palavra. Todos precisam estar aptos a ensinar. Se dá tempo a gente ler lá. Amém? A gente parou no 15. No 16. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada um de nós que temos um chamado, nós precisamos valorizar e ouvir uns aos outros. Você sabia que a gente está formando uma equipe ministerial, a gente está treinando uma equipe ministerial nessa igreja para que a gente não fique só a gente. Você ia enjoar da cara da gente, não ia? Pode falar a verdade, a gente não se incomoda não, viu? Se a gente tivesse toda terça, todo domingo, só a gente ministrando, eu e meu marido, nem eu ia aguentar. Não é verdade? Eles estão com medo de dizer que é verdade. Muito obrigada pelo respeito. Mas a gente está brincando, fica à vontade, viu? A gente não se incomoda com isso, não. Então, nós respeitamos uns aos outros. Quando a gente chama alguém para estar junto, né? Agora quem entrou na equipe ministerial com a gente foi a Lúcia, fica de pé a Lúcia. Aí fica vermelha não. Foi Maiara, fica de pé, Maiara. E Joelito, que está lá atrás no diaconato. Amém? Então, nós temos... Esse menino aqui tem crescido. Olha a cara desse menino. Fica de pé. Ficou vermelho.
Esse menino está crescendo, está amadurecendo. Pode sentar, queridos. Esse menino está crescendo, amadurecendo, a gente treinando ele. Você tem visto que ele tem melhorado? Quem tem percebido que esse menino tem melhorado? Bata palma. Senta, Aurélio. Eu gosto de fazer isso com ele, que é para ele se soltar mais. Mas ele não se incomoda não, viu? Não estou constrangendo ele não, já perguntei. Ele já disse que fica à vontade, então a gente brinca, né? Porque a gente tem liberdade com ele e a esposa dele, que é Jadiel, amém? Então, queridos, quando nós chamamos alguém para estar perto, é porque a gente viu alguma coisa. É porque a gente viu alguma qualidade. Eu esqueci de Patrícia, não foi Patrícia? Fica de pé, Patrícia, desculpe. Patrícia também é da equipe ministerial, é ministro nosso, né? Desculpe, viu, Patrícia? É, de vez de terno. Aleluia. Então, assim, quando nós chamamos para perto, nós treinamos. E às vezes a gente precisa corrigir. Como é difícil a gente corrigir. Mas a gente vai falar sobre isso não, viu? Eu já conversei com o Senhor, já estava todinha, já pedi a Ele para Ele hoje não corrigir vocês. Estou brincando. Mas geralmente, né, a gente chama para perto. O corrigir é chamar para perto. E a gente vai aperfeiçoando. E a gente valoriza um ao outro. A gente ensina a estar valorizando um ao outro, a estar mesmo celebrando um com o outro. Tem também a Adiele, né, que canta aqui no louvor, ela está lá em cima no departamento infantil. E, queridos, como é bom, né? Mamãe, a gente chamou a equipe para orar. E ela chamou um grupo de pessoas. Disse, mamãe, gente, todo mundo faz tudo nessa igreja. Eu posso chamar todo mundo? Ela chame. Aí depois a gente conversou, né? Ela disse, é muito bom uma igreja, equipe que faz tudo. Então, ela é uma pessoa experiente, queridos. 39 anos no Brasil, cumprindo o chamado. Eu acho que ela tem razão, ou não tem? Ela sabe o que está dizendo, não é verdade? Então, é bom todo mundo realmente fazer várias coisas. Quantas vezes a gente precisou, né, isso é só um parênteses, a gente vai voltar para o assunto. Quantas vezes a gente precisou substituir a escala porque alguém estava no trabalho, não ia conseguir chegar na hora, ou porque alguém de repente gripou, ou porque alguém pegou dengue. Nós somos da fé, mas às vezes Satanás tenta contra a nossa vida, queridos. Mas tudo vai bem e rapidamente tudo se ajusta. E quantas vezes a gente precisou, né, estar substituindo escalas. E como foi leve. Você já pensou se tivesse só eu e meu esposo, a gente não ia aguentar isso, não. Toda hora a gente tem que substituir. Não, fulano faltou lá no DI. Vou lá pro DI. Fulano faltou lá no louvor. Não ia dar certo. Eu no louvor não ia dar certo, queridos. É melhor eu só adorando, viu? Pode confiar em mim. Não ia dar certo mesmo. Já pensou a gente no diaconato, aí meu marido ia impor as mãos, aí eu segurava, aí eu mesmo caía, eu mesmo colocava o paninho. Não ia dar certo. Não é verdade? Não ia dar certo. Então, nós sempre vamos precisar uns dos outros. Então, isso é uma troca, isso é serviço, isso é equipe, isso é reino, isso é ministério, queridos. É a gente estar servindo um aos outros. Amém? Aleluia. Eu louvo a Deus pela nota, né, que está hoje no nosso Ministério Verbo da Vida. Uma vez, foi Janaína Albuquerque que falou sobre isso. Em um evento, eu não lembro que evento foi, não. Se foi numa reunião de pastores, ou conferência de ministros, ou de mulheres, eu não lembro. Eu sei que ela profetizou, que Janaína Albuquerque é mestre e profeta, né? Você conhece, né? E ela profetizou e ela disse, está chegando um novo tempo dentro do Verbo da Vida. E quem não seguir esse ritmo vai ficar para trás. Queridos, que palavra tão forte que ela disse. Eu disse, meu Deus, me ajuda. Liga minhas antenas, porque eu não quero ficar de fora de nada que o Senhor está fazendo nessa visão. Eu não quero ficar de fora. Então, eu quero dançar conforme a banda está tocando. Não é verdade? Já pensou? A gente não dança, né? Mas a gente se mexe, não é verdade? A gente crente. Já pensou, está tocando forró e a gente dançando samba, nada a ver, né? Então, isso era uma coisa totalmente esquisita. Não é verdade? Totalmente esquisita. Isso é só um exemplo, amém? Então, queridos, pega a visão e corre com ela. Vai longe naquilo que Deus tem para fazer. Não adianta, queridos, tá
um crescimento avassalador em nosso meio, o Ministério Verbo da Vida. Você pode entrar lá, verbodavida.com.br, é .com.org. .com.br é o portal, né, do Verbo da Vida. Se você olhar lá, conheça-nos. Aonde a gente tem chegado, como igreja, como escola. Como a gente tem crescido. Agora mesmo foi no início do mês, né? A gente teve, acho que a gente também falou disso, a gente teve formatura da Escola Bíblica Verbo da Vida. Nós não somos só rema mais. Nós temos Escola Ministerial Verbo da Vida, nós temos Escola Bíblica Verbo da Vida e temos rema. Temos Escola de Ministros, temos Escola de Missões. Queridos, eu tenho certeza que se a gente perguntasse a mamãe Jenny e a Guto como isso aconteceu, não saberiam explicar. Porque foi muito rápido. Nós já moramos fora e nós voltamos para Campina. E esse ano, dia 31, né, de dezembro, fazem 11 anos que a gente retornou para cá, para Campina. E a gente de perto mesmo, trabalhando com o Ministério Verbo da Vida. Hoje eu estou mais aqui na igreja, mas meu marido continua lá. E não desejo que ele saia. Deixa ele lá. Mas quantas coisas a gente já viu crescer. E como é bom a gente fazer parte disso. Às vezes a gente está fazendo uma coisa tão simples, tão, assim, que parece tão insignificante, mas a gente está ali participando daquele crescimento. Porque se não fosse o meu trabalho e o seu, no que nós fazemos hoje aqui nessa igreja, o reino não cresceria. A visão não cresceria. Amém, queridos? Então se envolve. Se envolve. Usa teus talentos, usa teus dons para estar servindo ao Senhor. Para estar fazendo essa igreja crescer. Amém, queridos? Vocês estão recebendo? O que é aperfeiçoamento? Ajuste ou preparação plena. Até que estejam prontos. Aperfeiçoamento é um ajuste. Por isso que às vezes as coisas arrocham. As coisas às vezes arrocham. E a gente olha para um lado e para o outro. E não tem resposta, né? Porque está passando por aquilo. Então, segura firme. Amém? Segura firme e avance. Mas não é ruim não, queridos. Ajuste não é ruim. Deus, quando Ele nos ajusta, é para que a gente faça o melhor para Ele. Então, sempre vamos estar aperfeiçoando. Os dons ministeriais existem para isso. Amém? Então, quando alguém estiver ministrando, recebe. Abre teu coração para receber. Uma coisa que eu aprendi desde que eu me converti em 2003, a igreja ainda era lá na Prata. E desde que eu me converti, eu sempre fui ensinada a não escolher ministro. E eu te aconselho, não escolha ministro. Não escolha ministro. Você pode até se identificar. Você pode se identificar comigo, você pode se identificar com meu marido, você pode se identificar com Patrício, você pode se identificar com Jadiel, você pode se identificar com quem você quiser se identificar. Ah, é porque eu só vou no dia. Ah, se eu soubesse a escala que o pastor estava ministrando. Ah, se eu soubesse a escala que a irmã Dana tivesse ministrando, eu só ia naquele dia. Não faça isso em nome de Jesus. Amém? Não faça isso. Receba. Todos que chegam aqui, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Até porque se eles errarem, a gente vai corrigir eles. Eles já sabem disso. E eles são bem leves. Nem existe mal-estar, nem nunca vai existir em nome de Jesus. Amém, queridos? Mas a gente sempre ora, e sempre ora, e sempre ora, e sempre ora. Para que as pessoas que cheguem aqui, elas edifiquem sua vida. Amém? Que ela edifique sua vida e que você cresça naquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus. 1 Timóteo 4:14. Aleluia. 1 Timóteo 4:14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti,
o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbítero, ou do pastor, ou do profeta, de qualquer ministro, amém? Medita estas coisas e nela ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, existe mesmo uma cobrança maior para quem tem um chamado, né? Para quem está ministrando, para quem está ensinando, para quem está profetizando, para quem está evangelizando, pastoreando, abrindo igrejas. Que o apóstolo, ele abre igreja, ele vai embora, ele não passa muito tempo. Mas o pastor fica ali com, como é? Os endividados. Está repreendido em nome de Jesus, né? Fica ali com os problemas diários, com as pessoas machucadas. Como é, meu amor, que tu gosta de dizer? O ministro vem, todo mundo dá um aleluia, mas o pastor é quem fica, às vezes, o manco. Aquele que não recebeu, aquele que não sabe nem quem ele é. Mas a graça para cada chamado. É bem engraçado. O chamado do meu marido é bem engraçado. Eu gosto de dizer que é engraçado, né? Eu não posso dizer outra coisa, queridos. Eu preciso, né? Me divertir com o chamado dele. Mas é muito engraçado. É bem divertido, amém? Então, não podemos ser negligentes com o nosso dom. Não podemos. Não podemos ser negligentes. A gente precisa cuidar de nós. A gente precisa estar bem. A gente precisa estar abastecido. Pronto, nós fomos para a conferência de ministros para se abastecer, para estar abastecido. Porque se a gente só estivesse dando, vai esvaziar igual um tanque de um carro. Se você andar, chegar na reserva e você andar ainda mais na reserva, vai quebrar seu carro ou não? Vai queimar a bomba de gasolina, o que mais? Me diga aí. Eu só sei disso, que acontece isso. E o carro vai parar. Com certeza, não é que não tem gasolina. Mas vai causar problemas. Então, quando nós andamos de tanque vazio, vai chegar um momento que pode adoecer, que pode se estressar, que pode chutar o pau da barraca. Você sabe o que é chutar o pau da barraca, né? Largar tudo pro ar, não quer saber disso mais não. Que nenhum de nós aqui faça isso. Amém? Que cada um de nós cumpra com exatidão aquilo que Deus nos chamou para fazer. Façamos com diligência, façamos com amor, façamos com reverência, façamos com dedicação, com zelo e, acima de tudo, com o coração de servo. Amém, queridos? Camerino também é ministro dessa igreja. E ele, ontem, né, e hoje, eu disse, não, a gente limpa a igreja. Ele disse, não, eu vou ajudar vocês. Aí ele ficou com a gente aqui até meia-noite. Quando foi hoje, a gente nem esperava, né? Nem disse, Camerino está indo para a igreja. A gente chegou. De repente, Camerino chegou e disse, oxe, crente, tu tem palavra mesmo. Eu fiquei brincando com ele. Não esperava tu vir, não. Veio, ajudou, foi uma bênção. Então, queridos, uma das coisas que meu marido tem muito cuidado com os ministros daqui é de soberba. Porque ele sabe que se chegar soberba, eles vão cair. Então, a gente não quer que ninguém caia. A gente não quer que ninguém, a gente não quer saber de notícia de adultério, de pecado nenhuma. E se souber, se aparecer, a gente bota para correr no nome de Jesus. Se a pessoa se arrepender, está tudo bem. Amém? Aqui não é perfeito não, como em nenhuma igreja. Mas a gente tem cuidado. O que depender de nós, como liderança, meu marido como pastor, a gente vai preparar do jeito que precisa ser preparado. Agora, as pessoas precisam receber. Não é verdade? Então, eu recebo um treinamento, mas eu decido se eu vou aceitar aquele treinamento. E uma das coisas também que nós ouvimos nessa conferência de ministro é, nós não escolhemos um supervisor, um pastor. Nós não escolhemos. Deus, ele sabe o que nós precisamos. E ele coloca na nossa vida aquela pessoa que nós precisamos. Então, como isso é leve, como isso é fluido,
em nosso meio. Graças a Deus. É a gente aceitar, a gente receber as pessoas que Deus colocou no nosso caminho. Porque se a gente resistir, é pior. A gente não cresce. Amém, queridos? Vai lá para Atos 13, 2. A gente está chegando já ao fim. Atos 13, 2. Isso mesmo. Aleluia. Eu vou ler a partir do 1 para que você entenda, amém? Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio, aí diz os nomes deles todos, né? E Saulo, que Saulo é Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, o que eles estavam fazendo, queridos? Servindo ao Senhor e jejuando. Disse o Espírito Santo, separa-me agora Barnabé e Saulo. Ora, mas não tinha um monte de gente? Não tinha um monte de gente aqui? Não está dizendo aqui? Tinha profetas, mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio, tinha um monte de gente. Tinha algumas pessoas aqui servindo. Mas, por que será, né, que o Espírito Santo disse, separa-me agora, nesse exato momento, nesse tempo, nessa estação, agora, separa-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, queridos, nós somos levantados quando nós estamos servindo. Nós não somos levantados quando a gente se deita numa rede e a gente fica assistindo televisão. Não é pecado assistir televisão, deitar numa rede. Amém? Não é pecado ter lazer. Não é pecado a gente relaxar. Não é isso que eu estou dizendo. É a gente escolher viver só para isso. Eu vou fazer só isso. Eu não vou servir. Se Deus me chamou, Ele mesmo vai me capacitar. Ele mesmo vai me levantar. E eu não preciso fazer nada. Não é assim. Nós temos a nossa parte a ser desenvolvida. Nós temos a nossa parte a ser reconhecida até por nós mesmos. Nós precisamos ter certeza do nosso chamado. Nós somos a primeira pessoa que precisa ter certeza do nosso chamado. Porque a graça foi concedida a quem? A cada um conforme o dom recebido de Deus. Então, a graça é para mim. A graça é para você que foi chamado no seu chamado, no seu dom. Então, eu não vou usufruir da sua graça, você não vai usufruir da minha graça. Você vai usufruir da graça que Deus te deu para ser chamado. Mas você precisa desenvolver o seu chamado. E é servindo. Servindo. E de repente, quando você olhar, eita, cheguei de chamada, nem esperava, nem planejava que fosse hoje o dia. Nem planejava chegar. Aconteceu. Quando nós começamos a fazer coisas aqui no bairro, há 5 anos atrás, em 2016, 2017. A gente chegou aqui em 2016, em agosto de 2016, mas já veio com essa intenção. E em 2017 a gente começou a fazer coisas. Então a gente fez grupo familiar, igreja nas casas, culto fraternal, tudo. Culto doméstico, só a gente. Culto de mulheres, evangelismo de mulheres lá nos bairros vizinhos. Queridos, e de repente, a gente fazia e a gente dizia assim, eu trabalhava no ministério e a gente dizia, né? Eu não sei como é que vai ser, não sei quem é que vai ser levantado, eu não sei se... Eu dizia, né, as meninas, não sei se vai ser meu marido pastor, mas a gente está fazendo o que está no coração. E se ele for o pastor, amém. Se não, Deus vai levar a gente para outro lugar e vai levantar outro pastor, está tudo bem. Mas de repente, assim, não foi tão de repente, não. Mas assim, um dia, né, ele foi chamado para pastorear. Literalmente. E foi dentro da pandemia. Agora, pense no desafio. Você ali cavando, né, arando aquela terra, anos e anos, aí de repente entra uma pandemia e você, vá, pastoreie, comece a botar essa igreja para frente, para a gente oficializar. Mesmo na pandemia, que negócio mais esquisito. E como agora a gente vai fazer? Online. Ninguém pode tocar em ninguém, ninguém pode visitar ninguém. Não era aquele terror todinho. Era aquele terror, ninguém vê na minha casa, eu não quero ver ninguém, porque pode ser que
Ou você teve Covid, ou você tá, ou você teve contato com alguém, não venha não. Nem venha. Era aquele terror todinho, né? Mas Deus deu tantas estratégias. Mas, querido, não foi a gente sentado na rede. Foi a gente trabalhando. Foi a gente fazendo, sendo fiel, sendo leal com o que chegou nas nossas mãos. E entregando ao Senhor. Senhor, eu sei que você tem plano para essa região. Eu sei que você tem seus planos para esse lugar, Pai. E nós estamos plantando, nós estamos cavando, nós estamos tirando algumas pedras. E nós estamos confiando no Senhor, que um dia nós vamos ver um verbo da vida aqui. E hoje nós estamos pisando. Pisa aí. Estamos pisando, né? No lugar que Deus estabeleceu. E o que é fiel? Aquele que guarda fidelidade, cumprindo seus deveres, constante, perseverante, exato, seguro, consistente em cumprir seus deveres. Então, seja fiel. Seja leal no que chegar na sua mão. Se você fizer só uma coisa para o Senhor, seja fiel, seja leal, seja pontual, chegue na hora. Não faça de todo jeito. Faça com amor, faça com dedicação, se consagre. Ah, mas eu vou estar com as crianças, precisa de consagração e como precisa, viu? E como precisa. Você tem filho? Seus filhos eram bem quietinhos quando era pequeno? Uns anjinhos. Tudo bem quietinho, as florzinhas, né? As florzinhas todinhas. Ai, ai, Deus, aleluia. Existe graça. Nossas crianças são uma bênção, queridos. São uma bênção. De verdade, eu não estou falando isso para enfeitar, não. Elas são uma bênção mesmo. Porque as tias, elas pagam um preço de oração. Ontem mesmo, o Rayane falou sobre isso. De se consagrar. De estar falando aquilo que quer ver naquelas crianças. Queridos, todos os ministros hoje, que nasceram no evangelismo, passaram pelo departamento infantil. É um trabalho tão importante, o departamento infantil. Eu louvo a Deus pelo departamento infantil, que meus filhos passaram. Isaac, quando era pequenininho, a gente fazia escola de ministro lá na Prata, e ele ia tanto para a igreja. Ele ia tanto que ele aprendeu a aulinha. E ele se sentava, não era chance, a tia mostrava a gente, ela dizia, olha, um dia eu vou filmar, ele dando a aulinha para vocês. Ele nem sabia falar. Eu disse, pós-filme, a gente tem, né? Pós-filme, dê a gente. Aí ele sentava, porque era uma mesinha, né? Antigamente era uma mesinha em forma de um U. Que a tia entrava na mesinha e ela tirava os objetos e dava a aulinha para as crianças. Hoje é bem diferente. Ela participou, não foi dessa aulinha? E Isaac pegava e ia dando a aulinha, aí fazia o sininho, ela lembra do sininho? Chacoalhava o sininho, mostrava a Bíblia. Eu amo minha Bíblia, não era assim a aula? Era, abraçava a Bíblia, colocava assim no rostinho. É linda a aula dos bebês, é lindo mesmo. E, queridos, os resultados desse menino hoje. Eu ensinando em casa e ele indo para a igreja. Eu ensinando em casa, no caminho. No caminho. Ensina a criança no caminho. Não é o caminho, é no caminho. Nós ensinamos a nossos filhos no caminho. É a gente caminhando junto com eles. É a gente fazendo, eles vendo e ele copiando. Amém? Então, hoje, Isaac é uma bênção. Eu gosto de dizer isso. Isaac é o primeiro a se arrumar lá em casa. E ele é o primeiro a sair. Papai, eu já vou na frente, viu, para abrir a igreja. Não, meu filho, espera aí que a gente vai todo mundo junto. Não, papai, porque pode atrasar. Ele hoje veio com Patrícia, não foi? E abriu a igreja. Não, porque a gente não pode atrasar. Aí eu fico assim olhando e disse, meu Deus, tem hora que a gente ensina e a gente acha que está entrando aqui e saindo aqui, né? Mas não é, entra no coração deles. E um dia eles vão dar frutos. Você pode dizer isso comigo? Diga, meus filhos vão dar muitos frutos. Então, queridos, para um desempenho bom, né, ministerial, você precisa de estudo, de dedicação, de consagração e de submissão à vontade de Deus. Se você não tiver uma preparação de estudar, se você não se dedicar, se você não se consagrar, se você não se submeter, você não vai crescer. Porque a vontade de Deus, ela é plena, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ele é quem sabe o que é melhor para nossas vidas.
Então, eu e você não somos inteligentes suficiente mais do que Deus para entender como Ele quer fazer. E lá em Jeremias 1:5, a gente vai ler bem rápido, porque o tempo está chegando ao fim. Jeremias 1:5. E quando é que eu sou chamado? É quando eu cresço? É quando eu faço rema? É quando eu me converto? Não. Eu sou chamado desde o ventre. Amém, queridos? Aqui, ó. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Isso aqui era Deus falando para Jeremias, mas isso aqui é para todos os chamados. Cada um de nós nascemos com algum dom de Deus. Cada um de nós nascemos com um propósito, nós somos chamados com um propósito. Então, nós descobrimos o chamado e nós desenvolvemos o chamado. É uma carreira, né, a ser percorrida, mas nós já nascemos com o chamado. E nós desenvolvemos ele com o serviço na casa do Senhor. Nós desenvolvemos de acordo com o que Ele vai colocando na nossa frente. Vamos de novo lá para 1 Timóteo 4 e a gente vai concluir com isso. O louvor pode ir vindo já, por gentileza. 1 Timóteo 4, 14. Eu quero encerrar com isso, queridos. Eu queria que você sondasse seu coração no que você foi chamado para fazer para Deus. E que você, hoje, você se despertasse. Amém? Não te faça negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos. Então, medita nessas coisas e ser diligente para o teu progresso.